Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje teremos nossa primeira aula efetiva aí de aplicativos informatizados e eu irei falar nesta aula sobre a evolução aí dos computadores, tá? Das tecnologias, das características, enfim, da história aí da informática como um todo. Tá? Então, passando aí pelos objetivos da aula, teremos uma apresentação simplificada de um sistema computacional, a evolução histórica dos computadores, a apresentação das principais características técnicas de um computador e subdivisão entre software, hardware e periféricos. Então, falando aí da evolução do computador, temos que a palavra computador vem do verbo computar, que por sua vez significa calcular. O computador, tal qual conhecemos hoje, passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, acompanhando aí o avanço das áreas da matemática, engenharia e a eletrônica, que foi muito importante também para o desenvolvimento do computador. É por isso que não existe apenas um inventor. Então o computador não foi inventado por uma única pessoa, foi em um conjunto de evoluções, certo? De acordo com os sistemas e ferramentas utilizados, a história da computação está dividida em 4 períodos. Nós iremos estudar aí cada um desses períodos. E aqui temos uma imagem, né, que demonstra lá como era o primeiro computador, a evolução, né, de todo o processo aqui evolutivo da máquina, até o que nós temos hoje em dia, né, que em alguns locais encontramos PC, notebook ou até tablet, né, que não utilizamos, nesse caso aqui, esse nosso amiguinho aqui, o mouse, né? Antigamente o mouse era assim, ó, tá? Então tinha um botãozinho aqui, tinha um sisteminha aqui de rolagem também, só que bem rudimentar, tá? Então, falando aí da evolução, nós temos a primeira geração, que foi de 51 até 1959. Tá? Os computadores da primeira geração funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. Possuíam o uso restrito, além de serem imensos e consumirem muita energia. Um exemplo é o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, que consumia cerca de 200 kW e possuía 19 mil válvulas. Tá? Então, um PC aí muito grande, né? Grande demais para o que nós concebemos hoje em dia. A gente não tem nem noção do que era trabalhar com um sistema tão grandioso quanto esse daqui, que consumia tanta potência também. 200 kW não é pouca coisa não. Tá? Muito bem, então essa é a primeira geração. Agora a segunda geração, que foi de 59 a 65, nós ainda tínhamos dimensões muito grandes. Tá? Os computadores da segunda geração funcionavam por meio de transistores, os quais substituíram as válvulas, que eram maiores e mais lentas. Nesse período já começam a se espalhar o uso comercial. Tá? Então nós temos aí o computador dessa época, que é uma imagem, né, um pouco menor do que o da primeira geração e um pouco mais rápido também, né, já que as válvulas foram substituídas por transistores. Mas ainda assim requeriam um bom avanço, né, gastava-se bastante energia ainda com esse maquinário. Na terceira geração, que foi de 65 a 75, os computadores já funcionavam por circuitos integrados, tá? Esses elementos substituíram os transistores e já apresentavam dimensões menor e maior capacidade de processamento. Foi nesse período que os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começou, né? Que é o famoso aí personal computer, né, lá do inglês, ou para nós simplesmente PC. Tá?
Então, isso daqui é um exemplo da época. Perceba que já está muito mais integrado. Graças a quem? Graças aos circuitos integrados. Então, perceba, o que fez a computação evoluir foi a eletrônica, né? Eletrônica, o avanço aí dos estudos em semicondutores fez o computador ficar cada vez menor, né? E consumindo menos energia também. E a quarta geração de computadores, que vai de 75 até os dias atuais, tá? Com o desenvolvimento aí da tecnologia da informação, os computadores diminuem de tamanho e aumentam a velocidade e sua capacidade de processamento de dados. São incluídos os microprocessadores com gasto cada vez menor de energia. Tá? Então, conforme eu disse, né, o avanço aí dos estudos em semicondutores fez também integrar muito os elementos computacionais, aumentando a velocidade e reduzindo o custo energético, né, para essas máquinas. Nesse período, mais precisamente a partir da década de 90, né, 1990, há uma grande expansão dos computadores pessoais, né, dos PCs. Então, isso daqui houve um grande boom, né, tinha um sisteminha de disquete, né, era algo muito inovador, o CD, DVD que você poderia colocar aqui na CPU para você acessar aí diversos tipos de informação. Você conseguia trocar informação, né, através do disquete, do CD, do DVD. Quem é dessa época sabe bem como funcionava. Né? Já foi isso daqui um grande avanço, né, algo muito difundido, né, a partir dos anos aí. Aqui fala a década de 90, né? Mas a partir aí de 2000 começou a ter um boom muito forte no mercado da venda aí de computadores, certo? Ainda na evolução, né, nós temos aí que além disso tudo, né, surgem os softwares integrados, que a partir da virada do milênio, né, conforme eu disse, começam a surgir os computadores de mão, ou seja, os smartphones, iPod, iPad e tablets, que inclui conexão móvel com navegação na web. Então aqui nós temos um quadro que demonstra a evolução do que nós tínhamos como computador lá em 1960, certo? Passando por 1970, aqui já foi uma integração brutal, né? 1980, anos 90, 2000, né? Redução aqui da tela, né? Principalmente. 2010 e 2015, tá? Aqui com tablet e smartphone, por exemplo. Tá? Então essa é a história dos computadores. Beleza, turma? Muito interessante, né? A gente entender que foi uma evolução muito paralela com a eletrônica, né? Então, o que fez a gente sair desse estado para esse estado muito mais compacto, mais rápido, com menos consumo de energia, enfim, foi o avanço da eletrônica. Tá? Isso daí não há como a gente fugir disso aí. Beleza? Muito bem. Então, falando agora sobre o fluxo básico de processamento de informação, eu coloquei aqui um diagraminha bem simples para que possa ser entendido, né? Então, nós temos o seguinte: fluxo de dados, né, por definição, é o caminho que as informações percorrem em um computador, passando pelas etapas de entrada, processamento e saída. Tá? Então aqui nós temos a entrada, por exemplo, da informação, há um processamento lá para um sistema computacional, CPU, e a saída. Tá? A saída de um dado que eu quero acessar. Por exemplo, eu entro clicando num determinado ícone, vai ter o processamento interno, né, do que foi selecionado, né, pela CPU, e vai se abrir ali uma janela com as informações, os dados para interação, como saída para o usuário. Né? Então, o usuário entrou com informação através do clique do mouse, por exemplo, houve um processamento, que foi a seleção e abertura daquele arquivo ou programa, e a saída é o aparecimento aí da tela da informação ou do conteúdo para o usuário. Tá?
Então, o fluxo básico aí de processamento de informação é isso. Falando agora das características do computador, né? O computador ele pode ser dividido em duas partes: hardware e software. Hardware é a parte física do computador, então aquelas placas, chip, circuito integrado, transistor, tudo isso daí entra no hardware. Software é a parte lógica do computador, programas. Então, tudo que é desenvolvido, né, para que a gente consiga ter acesso a algum tipo de documento, ou para que a gente consiga, por exemplo, criar uma planilha, editar um texto, criar figuras, editar figuras, gráficos, enfim. Tudo isso aí está relacionado à parte lógica, ou seja, aos programas que estão relacionados ao software. Então, o computador, para ele funcionar bem, ele tem que estar com o hardware saudável e o software também saudável aí. Se um dos dois não estiver legal, o computador já não vai ter um desempenho aí muito satisfatório. Tá? Legal. Então, falando aqui do hardware básico de um computador, né? Nós temos aqui o hardware, né? Um diagrama aqui de um PC, Personal Computer. E esses números, sendo que cada um desses números se refere a uma coisa. Número 1, referente ao monitor. Número 2 é a placa-mãe, ou motherboard, né, do inglês. Aqui tem uma parte de eletrônica muito interessante. Tá? Parte 3, processador. Tá? O processador está aqui. Seria, digamos assim, o cérebro, né, do PC. Vai fazer aquele processamento, né, mostrado no slide anterior. Parte 4, os slots, né? Ou seja, parte de encaixe, aí, se for encaixar algum outro slot, aí, por exemplo, memória, alguma coisa nesse sentido. 5, memória RAM, né? Random Access Memory, que a gente vai ver também. 6, a fonte. Fonte é parte de alimentação. Converte lá os tensão alternada em corrente contínua para alimentação do PC. 7. Unidade de DVD e CD. Seria a parte aqui onde nós podemos gravar ou podemos acessar algum tipo de informação também. 8. O HD dentro do gabinete. Então, aqui nós temos o HD, hard disk. 9. O mouse que utilizamos para navegar no monitor. E o 10 que é o teclado, ou do inglês keyboard, né? Onde aqui também podemos inserir uma entrada, né, de dados, texto, entrada numérica ou caracteres especiais também a gente consegue colocar pelo teclado. Isso daqui seria a parte de hardware, tudo aquilo que a gente enxerga, a gente pega, a gente consegue realmente observar aí no meio físico, né? Vamos por assim. Temos também ali no dispositivos externos ao gabinete, conectados à placa-mãe, como mouse, teclado, scanner, impressora, né, que são elementos aqui à parte. Né? O mouse, teclado já está contemplado, mas um scanner, uma impressora, por exemplo, são tipos de periféricos que a gente pode encontrar no PC. Tá? Então, câmera também, né? Enfim. Tudo que eu quiser adicionar no PC, a gente denomina como um periférico. Porque, por exemplo, se eu tenho uma foto, né, como esse exemplo aqui, uma foto no PC, eu editei a imagem, por exemplo, né, e eu quero imprimir. Eu vou imprimir através de um periférico, que é a impressora. Tá? Então eu tenho que conectar a impressora, instalar os drivers, fazer aqui com que a comunicação ocorra de maneira correta para que então eu consiga transmitir a informação que tem aqui na tela para o papel, né, o meio físico também que a gente pode tocar, digamos assim. Né? E coloco aqui, né, por fim, a classificação dos periféricos, né, em computadores. Então, os periféricos eles podem ser classificados como de entrada, saída ou entrada e saída. Entrada, mouse, teclado, scanner, né? Por quê? Porque a gente entra com informação, conforme eu disse. O scanner a gente vai escanear, por exemplo, um documento. Então,
a uma transferência da informação de um papel para um arquivo. Tá? Saída. Impressora. Por quê? Algo que está no PC e eu vou gerar numa folha, no meio físico. Caixa de som. Né? Eu tenho um arquivo no PC, eu quero gerar aqui para o ambiente físico som, né? Um meio auditivo aí. E entrada e saída, né? Elementos de entrada e saída, pode ser monitor de vídeo, tá? No caso aí touchscreen, por quê? Se ele é touch, eu entro com a informação clicando na tela e a informação que eu quero vai sair na tela. Tá? Então a entrada é pela tela e a saída é pela tela, por isso que está aqui entre parênteses o modo touchscreen. Né? E o pendrive, por quê? Pendrive eu posso entrar com o arquivo, copiar ele no PC e eu posso copiar também o arquivo que está no PC para o pendrive e sair com ele. Né? Então eu entro com o arquivo no PC pelo pendrive e saio com outro arquivo, por exemplo, do PC pelo pendrive. Então a gente pode adotar aqui o pendrive como um elemento de entrada e saída também. Certo, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Espero que tenha ficado claro aí essa parte conceitual. E se alguém ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Teams. Tá? E daí mandar mensagem de áudio, escrever um texto. Né? E dependendo aí da dúvida, eu abro a chamada também para conversar com vocês. Tá? Um plantãozinho de dúvida. Acredito que essa daqui seja uma aula mais elementar, né? Não tenha muito segredo. Mas se alguém quiser conversar alguma coisa com relação ao conteúdo que foi passado nessa aula de hoje, eu vou estar disponível ali no Teams para que vocês possam então ter essa interação comigo. Tá? Peço que vocês deixem lá um boa noite, né? Coloque lá um emoticon, um curto. Interajam de alguma forma para eu saber que vocês estão online e para que eu possa lançar depois na chamada. Tá? Então eu vou estar online, quem quiser perguntar alguma coisa, estarei disponível para trocar uma ideia sobre a aula. Beleza? Grato a todos aí pela atenção, bons estudos, até!